E aí pessoal, beleza? Sou a Nath, você está no Pilha de Leitura e hoje é a última segunda-feira aqui do VED. Eu vim falar então da última batalha das Crônicas de Nárnia. Nem todos os fãs ficam felizes quando uma saga chega ao fim, né? Fica aquela discussão se o final foi bom, se o final não foi. Mas o que eu posso dizer sobre o final de Nárnia, de fato, é que foi muito surpreendente. A Última Batalha foi o 7º livro mesmo lançado. Ele foi lançado no ano de 56, é pela ordem cronológica, então ele tá certinho. Ele foi o último livro mesmo, foi o 7º livro. Mas vamos começar do começo, né? Como que começa essa história aí da Última Batalha? 200 anos se passaram em Nárnia, olha só tudo isso de tempo. E o Aslan nunca mais foi visto de novo entre o seu povo. Aí a gente vai conhecer dois animais falantes, um macaco e um burro, e enquanto eles estão andando lá por Nárnia, eles veem no rio um corpo, a pele só de um leão. E aí eles têm a brilhante ideia de se vestir, o burro coloca essa pele sobre ele, e o macaco começa a ser o porta-voz, então ele começa a inventar que esse burro é o Aslan. Em pouquíssimo tempo está espalhado aí por toda Nárnia a notícia de que o Aslan finalmente voltou. Esses dois aí, então, o macaco e o burro vestido de Aslan, eles acabam ajudando os Calormanos a reconquistar Nárnia. E o rei de Nárnia, que é o Tirian, que ele é descendente direto do Caspian, né, um dos filhos, a filha do filho do filho do filho, ele estava numa viagem, enfim, quando ele volta, ele já começa a ver então as árvores sendo destruídas, ele já vai vendo esse reino dele, né, acabando. Ele se revolta e ele vai enfrentar, né, ele vai pra batalha enfrentar os Calormanos. Só que depois de matar várias pessoas, né, aquela coisa sangrenta, ele acaba se arrependendo, porque ele é um rei de coração muito bom, ele se entrega para os Calormanos, e os Calormanos amarram ele numa árvore, então o rei fica amarrado numa árvore. Enquanto isso, o burro e o macaco continuam se fazendo lá de Aslan e começa a se espalhar a crença também de que Aslan e Tash, que é o rei dos Calormanos, são a mesma pessoa. Só que o Tash ele é um deus ruim, né? Ele fazia coisas ruins. Só que daí todo mundo tá acreditando que os dois são a mesma pessoa, e daí os narnianos começam a rezar também em homenagem ao Tash, porque eles acham realmente que os dois são a mesma pessoa, e as orações dele começam a ser voltadas para o Tash. Nisso, né, com todo mundo orando por ele, o Tash acaba voltando. O Tash aparece em Nárnia e aí começa a fazer todas as maldades pelas quais ele é conhecido. Ou seja, ele taca o terror. Mas já passei muito tempo sem falar das crianças aqui, né? Então vamos lá. Lembra que na última crônica a gente conheceu a Eagil e o Eustáquio, que a gente já tinha conhecido antes. Então os dois são os dois que primeiramente voltam agora para Nárnia. E eles já veem lá o Tirian amarrado na árvore e já ajudam, né? E daí ficam os três juntos, e os três juntos acabam descobrindo aí a verdade sobre esse falso Aslan, descobrem o macaco e o burro, e eles acabam fazendo um grupo, né? Os 5, e os 5 se disfarçam de Calormanos. Eles são um grupo assim meio estranho, mas estão lá se disfarçando de Calormanos. Mas aí acontecem batalhas e tá aquela coisa de conquistar Nárnia e tal, eles acabam meio tentando que fugir, assim, nesse negócio de escapar, eles vão parar em um estábulo. Nesse estábulo, eles encontram as outras crianças, Pedro, Edmundo, a Lúcia, a Polly e o Digory, que são lá do primeiro livro, né, lá do comecinho. O Digory, que depois é conhecido também como Professor Kirk, né, se você preferir, enfim. E também encontram o Aslan. Notou a falta de alguém? Sim, Susana não estava entre eles. Acontece que esse estábulo, ele é um portal, na verdade mais um portal, né, fora o armário, fora os trens, né, enfim. Ele é um portal para a verdadeira Nárnia. Mas como assim a verdadeira Nárnia, né? É porque o Aslan vê tudo que Nárnia se transformou agora. Ele vê todo o ódio que foi colocado entre as pessoas, ele vê o pessoal brigando, as guerras, e aí ele resolve acabar com a Nárnia antiga e construir uma Nárnia nova. Porque afinal de contas o Aslan tem esse poder, foi ele que criou a Nárnia, né, primeiramente, então ele tem poder de acabar com Nárnia também. Então ele resolve que essa Nárnia antiga não vai mais existir e vai ter essa Nárnia nova. Que esse estábulo então vai ser por onde as pessoas que ele acha que são dignas, não é? As pessoas que são boas, os animais que são bons vão passar para poder ir para a Nárnia nova. Então vai continuar funcionando mesmo, como eu disse, como um portal. Daí, nessa nova Nárnia, a gente vai reencontrar várias pessoas. Como eu já tinha comentado, né, nos outros vídeos, então na última batalha é o capítulo, é a crônica que a gente reencontra todos os personagens. Então todo mundo que foi bom no livro em algum momento, que ajudou as crianças em algum momento, tá de volta, e é nessa hora que essa pessoa tá de volta. E mesmo quem já morreu está de volta. Então todos os personagens bons, legais, camaradas, a gente reencontra
nessa nova Nárnia. Mas acontece aí que já passou um tempo, né? A aventura acabou e as crianças falam, poxa, tá na hora de voltar, né? Porque elas estão acostumados que quando acaba a aventura, eles voltam para a terra deles. Mas aí eles são informados pelo Aslan de que eles não podem voltar dessa vez. E o motivo deles não poderem voltar é porque eles estão todos mortos. Gente, esse final é chocante. Fica bem claro, né, nessa etapa, que o C.S. Lewis ele quer passar assim para as crianças, ele quer ensinar as crianças um pouco sobre a morte, porque afinal de contas esse é um tema muito delicado, é um tema muito difícil de se tratar com crianças, né? Fica bem claro que é isso que ele quer fazer. Esse livro inteiro ele é praticamente só sobre isso, né? Então, mesmo o rei, ele mata pessoas em determinado momento, e aí depois quando vai lá pra Nárnia, pessoas que tinham morrido voltam. Então, tem toda essa temática da morte que é pra tentar explicar isso para crianças. E além disso, a gente consegue ver assim várias alegorias bíblicas aí novamente, né? Então a gente pode falar do falso profeta, da terra prometida, da eternidade. Então eu acho que de todas as crônicas de Nárnia, essa é que traz mais forte mesmo essa alegoria, essa metáfora religiosa. Tem uma história interessante que na época da publicação, né, dessa última crônica, o C.S. Lewis ele foi acusado de racismo, porque ele fala que os calormanos têm a pele escura, né? Em vários momentos do livro, assim, em outros momentos ele relaciona as pessoas como pessoas do Islã, né? Parece assim, né? Por tudo que ele conta quando tem alguma coisa de política. E aí nessa hora você não sabe bem se ele está relacionando com pessoas com islâmicos ou se ele está falando realmente de negros, enfim. Mas ele realmente tem essa pegada de falar que são pessoas de pele escura e que essas pessoas, teoricamente, por serem os calormanos, por terem feito tudo de errado, por terem tentado conquistar Nárnia, são negadas ao paraíso. Então essas pessoas, elas não vão para essa nova Nárnia, para esse lugar tão lindo e tão maravilhoso. Então, na época da publicação do livro, o C.S. Lewis ele foi acusado de racismo por conta disso, porque ele estava excluindo essas pessoas que têm a pele diferente do paraíso. Se você prestar atenção na história de Nárnia mesmo, vários detalhes você percebe que tem algumas coisas que são mesmo um pouco preconceituosas. Mas eu prefiro ver isso assim como um pouco da época que ele foi escrito, né? Então ele era uma época diferente, eram conceitos diferentes, então acho que tem um pouco disso também na escrita do C.S. Lewis. E na minha opinião, essa questão assim de preconceito e tudo mais aparece muito também na parte religiosa, porque ele acaba pregando muito como se um determinado tipo de religião fosse o correto perante todas as outras. Porém, polêmicas à parte aí, gostei muito de ter lido Nárnia e esse final assim foi realmente um final surpreendente. Fazia muito tempo que eu não ficava tão chocada, tão surpresa assim com o final de uma história. Pessoal, é isso. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Deixe aqui nos comentários a sua opinião aí sobre o livro de Nárnia, o que vocês acharam, se vocês também ficaram tão surpresas com esse final quanto eu. Obrigada por ter assistido o vídeo até aqui, pessoal. Não esquece de se inscrever no canal, caso vocês ainda não forem inscritos, dá aquele curtir no vídeo para ajudar a compartilhar o conteúdo e se inscrever aqui no Face e no Scooby também. Obrigada e até a próxima. Tchau!